Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, líder do PSDB. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP, deputado. Obrigado, Jorge. Sempre um prazer conversar com o senhor, enorme, né? Aliás, voltar a fazer um programa com você. Prazer redobrado agora, o senhor está muito feliz. Eu queria que o senhor falasse um pouco do Brasil, que a gente assistiu agora depois das eleições municipais, deputado. Aliás, parece que é uma visão até otimista diante de tudo que aconteceu nos últimos tempos em termos de política. Veja bem, eu acho que nós temos que mudar alguma coisa. Eu acho que a política brasileira, nós vamos ter que fazer algumas alterações e algumas mudanças, né? Primeiro, o recado da urna foi muito claro. Esse governo corrupto passou e a história do golpe não pegou nos municípios, porque foram dizimados em todos os estados brasileiros. Todos os estados. O estado de São Paulo, se eu não estiver enganado, vai ficar só 8 prefeituras. Não é que os prefeitos devem ter sido bons prefeitos, mas eu vejo que o ciclo da mentira, da história, fez mal ao povo brasileiro. No entanto, que além do recado eleitoral para o partido que estava no governo, porque a gente não pode falar do partido, das pessoas que estavam no governo, né, foi muito claro. E o que é pior, aí foi para todos nós políticos. 34% da população brasileira não votou. Não quis participar do jogo democrático. Ou se absteve, ou votou branco, ou foi lá e anulou o voto. Sim. Disse não aos políticos. Disse não à classe política. Sim. E é isso que nós temos que mudar. Sim. Né? Existem bons políticos, a política, para mim, é a ferramenta mais rápida que nós temos para melhorar a vida do cidadão. Sim. A boa política pública, política de saúde decente, política de educação decente, da assistência e desenvolvimento social, uma política decente, de mobilidade urbana decente. Sim. Você vê o nosso prefeito de São Paulo, o próximo prefeito, o Dória, conseguiu passar essa mensagem. Sim. Da novidade, sim, mas ele falou muito da não política também. Ele sou empresário, ele falava muito a palavra gestor. Eu acho que nós temos que ter gestor de políticas públicas. Eu não tenho vergonha de dizer que hoje eu estou político. Não tem nenhuma dificuldade disso. Sou empresário, sim, tenho minha atividade econômica muito forte na minha região, sim, hoje em quase todo o Brasil. Mas eu acho que a população queria um rosto novo. Sim. Né? Nós tínhamos concorrendo deputados federais, senadores, que todos foram, né, massacrados eleitoralmente, né, por um candidato que não se dizia político. Sim. Mas eu não acho que foi por isso que ganhou a eleição. Eu acho que ganhou a eleição por ter um projeto mais claro do que a gente espera para o nosso município de São Paulo, que hoje é a terceira maior cidade do mundo e o terceiro maior orçamento do Brasil. Mas no tocante ao candidato do PSDB que ganhou a eleição em São Paulo, João Dória, ele sempre falou da questão da figura do gestor, deputado, e falava, não sou político de carreira, mas quando ele ingressa num partido político, passa por uma convenção política... Já foi secretário de Estado. Pois é, né? Exatamente. Já foi chefe de gabinete. Mas ele não cria uma confusão, na verdade um ruído na cabeça do eleitor, porque não existe candidatura avulsa, todo mundo se submete a um partido político. Você pode ser candidato avulso, aqui pois não. É. E ele é filiado ao meu partido já há quase 20 anos. Né? Então ele tem uma história, né, dentro do governo Geraldo Alckmin, do Mário Covas, né, do governo Serra. Mas eu vejo que isso, o recado foi muito claro. Sim. As boas pessoas ficaram. Infelizmente no Brasil não existe, é muito pouco voto em partidos. Mas ainda tem o voto em legenda, né? Mas ainda tem muito pouco. Mas é muito pouco. Residual, se pode falar hoje. É muito pouco por erro. As pessoas não conseguiram entender ainda que primeiro ele vota no vereador, para depois vota no candidato a prefeito. Como é muito massacrante a campanha dos candidatos a prefeitos, o cara já chega querendo votar no prefeito, ele já anulou o voto, ou votou na legenda. Votou na legenda para vereador então, e já... é resquício de voto errado, não é a pessoa que vai lá para votar no 45, ou votar no 40, ou votar no 15, ou votar no 13, ou votar no 10, enfim, não é isso. Agora, as pessoas se contagiaram também com a eleição, porque houve um tempo no passado que se falava que a eleição era uma festa democrática, e parece que as pessoas estão indo, tirando os ausentes,
e tirando os que foram até a urna, mas votaram em branco ou anularam o seu voto, deputado. Como é que o senhor vê esse estado de ânimo Eu acho do que eleitor? o ânimo muito mais pela atividade econômica do Brasil. Está todo mundo. É isso. A economia. É a economia. Porque o que faz o Brasil ficar alegre ou não, ou qualquer país do mundo, o povo, é ele ter uma atividade econômica crescente, ter dinheiro para viajar ou fazer as suas vontades ou comprar o que ele quer. Mais E do que hoje, o peso de 12 milhões de desempregados que aí, possivelmente falaram isso, não, isso, é a perspectiva é isso. futura que... Eu imagino que sim. Hoje nós temos aí quase 12% da população economicamente ativa desempregada, que são 12 milhões de pessoas, Sim. que é um exército de pessoas. Infelizmente, o partido que por aí passou, que graças a Deus foi embora, né? Eu espero que se repagine, que volte a pensar o que eles pensavam antes de entrar, Sim. antes de pegar o poder. Não é o poder pelo poder. Sim. Né? As pessoas fizeram um antro de corrupção em todos os entes do governo federal, que deixou todos nós impressionados. Sim. Impressionados. Você põe a mão na Caixa Econômica Federal, tem problema, você põe no Correio. Agora, por último, que foi o maior, na minha opinião, a pior coisa que aconteceu é roubar dinheiro de velhinho aposentado. Montar esquema de corrupção em cima de uma empresa fictícia para tirar lá 60, 70 centavos por parcela. Por parcela da pessoa que está precisando, que está necessitando. Agora, deputado, como é que o senhor vislumbra também a questão da própria esquerda que se reorganiza, que pode vir a se reorganizar? Eu digo isso porque a regra do jogo é quem ganha a eleição governa, quem perde fiscaliza, faz a oposição. Como vai ser? E dizem também que em termos de política aqui no Brasil, o fundo do poço às vezes tem uma mola e se reprojeta em outro patamar. Eu acho que essa mola desse partido está quebrada. É. Na minha opinião, está completamente fadada ao fracasso. Porque mostraram que tudo o que dizem nos seus discursos não levam em prática quando estão no governo. Por onde passaram? Santo André foi para o segundo turno. São Bernardo, o candidato não foi para o segundo turno. Diadema não foi para o segundo turno. Mauá, se eu não me engano, está no segundo turno. Ou não foi. Sim, nem... Mauá está. Está no segundo turno. Sim. Quer dizer, foi massacrado pelas urnas. Foi massacrado pelas urnas. Né? Então eu acho que isso é muito triste da gente ver. O partido que te vendeu o sonho e a esperança por 20 anos para a população, que ia melhorar a vida das pessoas, foram lá para melhorar as próprias vidas. Todos ficaram muito ricos. Então eu acho que isso é uma coisa que fez muito mal. Mas você me perguntou, eu acho que o dia da eleição é o dia, não é da festa democrática, não, mas eu acho que é o dia da libertação democrática. As pessoas têm aquele dia o direito de escolher o que ele quer. Né? Às vezes você fala, o político é ladrão. Não é verdade. Não é verdade. As pessoas colocam os ladrões na política. É só votar corretamente. Pois é. Só olhar a vida de Agora, cada um. como fazer a escolha? Né? Eu digo isso nas pequenas cidades. O senhor que trafega tão bem nas redes sociais, deixou o seu muito obrigado, como vem deixando muito, sempre, né, dialogando, não só nas campanhas, né? O Outubro Rosa, o Dia da Consciência, o Dia do Animal, o Dia da natureza. Né, do meio ambiente, mas também falando muito de política. As pessoas estão dialogando, estão falando de política. Quando passar da eleição, ninguém mais fala nada. Não. Nós tivemos aí, por semana, 40 mil pessoas interagindo no meu Facebook. Né? Não são pessoas que curtiram a página, mas que viram e que se envolveram numa rede social, que, na minha opinião, veio para as pessoas demonstrarem o seu desejo, que também com muita coisa para o mal. Foi também a eleição da rede social e da sola de sapato, como dizem os políticos? Eu achava que ia ser, mas eu não acredito. Não. Eu acho que foi as três coisas que o governador Geraldo Alckmin fala sempre. Né? Os 3 S's, né? Vamos lá. Sola de sapato, né? Suor e saliva. Essa foi uma campanha pobre, sem recurso financeiro, as pessoas visitando as pessoas. Sim. E explicando. O João Dória fez isso, foi o candidato que mais andou dentro de São Paulo, nesse período eleitoral.
E não vai parar. Eu conheço o João. O João é um sujeito, ele fala que é João trabalhador, a música dele, e ele é realmente um trabalhador. Um sujeito que acorda muito cedo e que vai dormir muito tarde. Eu recebi um e-mail dele essa semana às 2h50, né? Falando que ele ia no programa da TV Bandeirantes, do Datena, para falar de para propostas. falar de propostas. Como vai ser o dia 1º de janeiro de 2017? Mas você veja bem, as pequenas cidades, existe muita paixão. Vou te dar um exemplo de uma cidade da minha região, né, que é uma cidade pequena que chama Meridiano. Meridiano tem 4.000 eleitores, 500 quilômetros quadrados, é um terço da cidade de São Paulo em área, mas 4.000 habitantes? Se tiver. 3.000, aliás, conte essa história aí que é boa contar para falar do valor do voto, o nosso deputado. candidato lá do PSDB ganhou por 8 votos. 8 votos apenas. 1.658 a 1.650. 8 votos, quer dizer, se uma votos. Família bandeasse para mudasse de lado, né? Mas eu acho que é assim, é isso que é a paixão. Eu sempre digo, e eu acredito nisso, você tem uma disputa eleitoral até o dia 2 de outubro. Passou o dia 2 de outubro, quem ganhou vai fazer a gestão. Sim. Quem perdeu vai cobrar e vai fiscalizar, né? Me preocupa muito a derrocada da pseudo-esquerda que o PT vendeu para todos os brasileiros desde a fundação do seu partido. Eles foram derrotados, né? Meu medo agora é de ficar uma esquerda radical e anarquista. Isso nós não podemos ter. Como é que a pessoa pode sair para protestar e quebrar vidro de lojas, tombar carro de polícia? Não é possível isso mais. Então as pessoas... Mas tem espaço para esse tipo de oposição hoje? Veja bem, eu não acredito seria uma oposição responsável de quem já foi governo? Sim, isso. Quem já foi governo. O PT não é responsável. Vocês me desculpem, o PT não é um partido que tem responsabilidade com nada. Com nada. Quando era oposição por oposição e todos contra a oposição. Foram contra, votaram todos contra a lei de responsabilidade fiscal. Isso aí foi em 2000. Mas o tempo ensina, deputado. Mas, o tempo, tem pessoas o PT que querem não aprender. assinou a Constituição, Isso. que em 5 de outubro Constituição completou cidadã. 28 anos. 28 e 5 e de hoje é outubro. um grande defensor do que está lá, mesmo que seja impossível de praticar a Constituição 100%. Mas me preocupa muito. Eu acho que umas pessoas... A gente não pode dizer que é todo partido, não. Tem muita gente boa. Então isso a gente tem que dizer. Eu não posso ser irresponsável, como alguns membros do PT são irresponsáveis de dizer o partido A não é assim. Não foi o partido que quebrou o Brasil. Foi pessoas erradas que os seus governantes colocaram nos cargos. Pra você ter uma ideia, os funcionários do Correio estão tendo que fazer uma complementação no fundo Postales, pelo desvio e pela má gestão que o fundo teve nessa gestão que esteve aí. Para garantir a aposentadoria futura. Para garantir a aposentadoria futura. Sim. Então a pessoa já trabalhou a vida toda e agora vai ter que contribuir mais ainda para poder ter o direito de se aposentar lá na frente. Sim. Vai chegar no BNDES, é aí que nós vamos ver o descalabro. Né? Hoje, a política de campeãs nacionais, subsídio de alguns setores. Hoje o ex-presidente Lula foi indiciado, no dia 5 de outubro ele foi indiciado novamente, né, por 20 milhões de dólares, né, de problemas em Portugal, que o seu sobrinho estava lá fazendo rolo. Quer dizer, não é possível mais. Esse é o espaço. É por isso que a sociedade brasileira, infelizmente, estão desacreditados, porque acreditaram muito num cidadão e a hora que foram ver, né, não era nada daquilo. Sim. Isso criou também um desalento com a política e com os políticos. Não tem o senhor que dialoga muito com a juventude aí. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Nós tivemos um advento aqui na Assembleia, onde os meninos tiveram um atrito com a polícia, e o menino que foi detido, ele foi para a Fundação Casa, menor do Rio de Janeiro. O que ele veio protestar aqui em São Paulo? Ele foi contratado por alguém. Né? Ele falou, mas não sou só eu que sou do Rio, aqui não tem mais gente que é do Rio. E não está a passeio. Não falava o nome, foi os advogados do Partido dos Trabalhadores lá, tá certo? Esse garoto foi encaminhado na Fundação Casa esperando o seu pai ou sua mãe, ou um responsável, para poder fazer
com que ele fosse entregue para a família. Né? Porque ele foi detido por cuspiu na cara do policial, quer dizer, uma falta de respeito. Sim. Né? Isso nós não podemos ter. Se a polícia tiver erro, tem que ser penalizado, tem que ser preso. Não estou aqui também, não. Se prega a responsabilidade. A responsabilidade civil. As pessoas civil estão aí todos. na Então, convivência. eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que a gente está tendo aí uma mudança de clima no Brasil. Né? Mas eu tenho certeza que... eu até hoje ainda disse para um deputado do PT que ele falou que não é legítimo o governo Temer, que foi um golpe do governo, né? Mas não foi uma eleição casada? Ele não era o vice pela Constituição? Eu não votei, eu disse isso a ele, eu não votei nele. Eu votei no Aécio e no Aloysio. Quem votou nele foram vocês do PT, porque ele era o vice. E isso eles ficam doidos. Mas essa é a realidade. O pessoal do PSOL também votou neles no segundo turno. Não vamos nos deixar enganar. Então, para mim, quem errou foi eles. Se não é legítimo, por que eles elegeram? Foram eles que elegeram. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Mas eu acho que a eleição, Jorge, a gente tem que discutir o que é que nós queremos para o Brasil. Olhar para o futuro. Eu acredito no povo brasileiro. Nós vamos sair desse problema financeiro que nós estamos passando, de credibilidade. O Brasil vai dar uma volta por cima. Agora, nós temos que mudar algumas regras. Nós temos que mexer no sistema bancário. Não é possível. Hoje ainda, no Brasil, o maior grupo econômico, que é eminentemente brasileiro, é o grupo do Antônio Emílio de Moraes. O seu patrimônio é metade do que o do Banco Itaú, por exemplo. Não tem propósito. Sim. Quem faz intermediação quem ganha faz mais do que quem produz. Quem gera emprego. Produz um parafuso que diga, vamos dizer assim. Qualquer coisa, quer dizer. Então, isso tudo é muito preocupante no Brasil. Agora, como olhar para frente com perspectiva quando o país está desajustado, a máquina, inclusive os governos estão aí Nós temos com que as receitas em queda. fazer a votações dos projetos de lei que estão lá, né? Do teto do funcionalismo, porque isso veja bem, vai tirar dinheiro da saúde, isso não é verdade. Vai tirar dinheiro da educação, isso não é verdade. Então as pessoas continuam passando as histórias que eles contavam lá na década de 90. Né? E quando tem uma medida provisória que diz que os gastos não podem se elevar pelos próximos 20 anos, exceção feita à correção da inflação. Ou seja, a gente está dando um teto para o governo. Até aqui a gente paga de imposto. Sim. Dali para frente não mais. Porque senão quem é que aguenta pagar imposto? Quando você aumenta, você tem que cobrar imposto. A população hoje, o governo de São Paulo, vamos falar para você de ICMS. O governo de São Paulo está perdendo 1 bilhão por mês. 1 bilhão por mês? 1 bilhão. 12 bilhões a menos. Deverá ser 10,5 no fim do ano. Sim. Né? De 130 bilhões que era para arrecadar, deverá arrecadar 119 bilhões. Orçamento que já está na Casa de Leis, 206 bilhões, quer dizer, em números idêntico ao do ano anterior. Mas... se for olhar relativamente e a inflação... Só o crescimento vegetativo. Se não der se der zero de aumento do funcionalismo, só o crescimento dos benefícios que já tem aumenta de 5% a 7% a folha de pagamento. E como fecha essa conta? Né? Nós vamos ter que fazer contingenciamento, diminuir os investimentos, infelizmente. Infelizmente. Né? Infelizmente. Eu sou favorável a você fazer... parceria público-privado, para trazer dinheiro para o caixa. Nós vimos agora. Veja bem, o Pacaembu. Para que serve para aquele pessoal da zona leste de São Paulo? Ou lá do Grajaú, ou lá da cidade do Ademar. Para que serve? Mas o Pacaembu tá bom, cartão postal. Não vai perder, vai continuar. Vamos lá. concessionar. Sim. Vamos entregar para a iniciativa privada. Vamos pegar aquele dinheiro e fazer o projeto de lei da concessão, dizendo o seguinte, todo recurso desse arrecadado vai para a área de saúde, ou vai para a área da educação. Ou da habitação, que gera emprego, renda. Né? Quer dizer, nós temos que ter projetos. Né? O Autódromo de Interlagos. Quantas vezes o Autódromo de Interlagos é usado durante os 12 meses? Bom, mantido tem que ser sempre. Então ele tem um custo fixo que é diluído no número de eventos lá. Tirando a Fórmula 1, Stock Cars e algumas outras provas. Que é de extrema importância, que gera emprego nos nossos hotéis. Turismo, isso, aquilo. Então, isso também é outra. Vamos pegar o dinheiro e pôr na saúde, pôr na educação, pôr na habitação popular. Né? Ontem eu vi uma cena, eu não sei em qual televisão,
sobre a Cracolândia. Lá, Cracolândia. Aquilo é uma das coisas piores para qualquer cidadão de bem ver. Aquelas pessoas precisam ser tratadas. Nós temos que interná-las. Eles não sabem o que eles estão fazendo lá. Sim. Aquilo são cadáveres humanos andando. É uma coisa, para mim, é uma das cenas mais tristes que eu vi nos últimos tempos sobre São Paulo. Mas o problema não ficou Muito numa triste. dimensão que até os próprios governos já não suportam, porque tem Ô, programa Jorge, municipal, Jorge. braços abertos, tem o cartão Recomeço, que é do governo do estado. Você ou seja, foi ver o que é o Braços Abertos, Jorge? Eu não conheci Pede pessoalmente, para o não. pessoal da televisão ver os pardieiros que estão colocando as pessoas, estão tirando da rua, escondendo para que se fume crack lá dentro. Isso é uma vergonha para São Paulo, uma vergonha. Eu acho que a cidade mais rica do Brasil, não podemos deixar, não é por nós que passamos lá, não. São aquelas pessoas que são paulistas, que são pessoas que têm que ser internadas compulsoriamente, porque eles não sabem mais o que estão fazendo. Eles têm que ser tratados. Estão lá submetidos a Estão toda lá. sorte de violência, Isso. inclusive. E outra, e de perversão. Sim? Você vai ver as mulheres lá. Eu fui lá com o Coronel Telhada conhecer, há uns 6 meses atrás. É degradante. Agora não é paradoxal, está do lado de um cartão postal que é a Sala São Paulo. Sim. As pessoas passam ali com seus carrões, param lá dentro e vê Mas aquela... a população vai ter que ajudar isso. Sim, Eu acho aí que tem que ser nós a temos que sociedade. fazer uma política. Por isso que eu digo que a política é a ferramenta mais rápida de melhorar a vida das pessoas. Mas não dá para abraçar políticas públicas em todos os entes? Dá, Porque tem dá. política pública municipal, tem estadual, e federal. É isso Não daí. dá para fazer o casamento? Nós não podemos mais ter essa história, não, isso aqui é do governo federal, não é meu. Isso aqui é do governo estadual, não é meu. Você tem um buraco na rua. Sim. Mas foi a Sabesp que fez. Não importa. Não importa. O buraco precisa ser tapado Precisa o mais ser rápido resolvido. possível. Sim. A gente vê isso todo dia. Sim. Né? Agora, Então, eu acho que a gente tem que ter um respeito primeiro com o cidadão. Né? As pessoas, nós temos gente passando fome, nós temos gente precisando de emprego, precisando de renda, nós temos pessoas que não têm habitação. Então nós temos que parar com briga política e fazer com que as pessoas entendam que nós temos uma ferramenta fortíssima, que é a união do povo brasileiro, do povo paulista, para melhorar a vida dessas pessoas. Não dá mais para ficar como está. Não dá mais para a gente ter programas. O Minha Casa Minha Vida é do governo federal. O Casa Paulista. O Casa Paulista é do governo de São Paulo. A Coab é do governo do município. Não. Vamos tentar. Para o cidadão não importa de onde vem. Não. Aliás, isso só serve para inflacionar, para inflar os cadastros. Só para isso. Só para então, isso, né? Nós temos que ter discernimento e fazer uma discussão séria. O que é que nós queremos para o Brasil? Nós temos que discutir. Sim. Temos que discutir as nossas Qual é o universidades. tamanho do Estado que a gente está disposto a pagar? O tamanho do Estado. Nós temos, você vê você pega o hospital lá da minha cidade, que é um belo de um hospital. Ele fica das 20 horas até às 6 da manhã completamente vazio. Não tem cabimento, aquilo é recurso público. Ele tem que funcionar 24 horas. Ele funciona, mas não tem atendimento. Então nós temos que encaminhar as pessoas. Aqui em São Paulo também. Qualquer hospital tem que fazer exame de noite, porque o equipamento já está lá. Pronto e pago. Está pronto, pago. Pago, Né? exatamente. Um pouco mais de mão de obra, até bom que gera um pouco de emprego. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão. Hoje eu conversei com a deputada Ana do Carmo, que é uma deputada do PT que eu respeito e respeito muito a Aninha. É uma pessoa de uma docilidade impressionante. Né? E nós estávamos conversando sobre isso. A gente precisa unir o PT, o PSDB, o PMDB, enfim, todos os partidos. Todos os partidos. E outra, não pode ter 37 partidos também. Eu sei que nós precisamos fazer um programa sobre isso. Sobre isso. Né? Aliás, já fica aqui o convite. E unir para tentar melhorar a vida do nosso povo. Sim. É isso que nós precisamos fazer. Não é fazer uma política pública com P maiúsculo. Ter saúde decente, né? Ter uma educação decente. Você pega escolas, eu estava vendo agora, que tem notas de 3,2, 3,3.
Isso é uma vergonha. Isso com a meta que era de 6 para 7 e não atinge nunca. Não atinge nunca. Vem caindo, né, proporcionalmente. Quanto menor o município, melhor a educação, por incrível que pareça. Porque a população fica em cima, né, deputado? Porque Cobrando, cuida. Né? E aí faz toda a diferença. Então, eu acho que isso faz uma diferença enorme, Jorge. A gente tem que ter discussão sobre o que é que nós vamos fazer para melhorar a vida do cidadão. Pergunta já fica para o próximo programa. Deputado, muito obrigado por sua Obrigado entrevista. você. Volte mais vezes. Obrigado, Jorge. Sempre é um prazer estar com você. Primeiro, de você ser um bom amigo, né? Obrigado. E de você ser esse grande jornalista que nós temos aqui. Então, parabéns por voltar a alguns programas que a gente tinha saudade de fazer. Muito obrigado. Já fica o convite para outros programas aqui também, deputado. Muito obrigado. Conversei com o deputado Carlão Pinhatari, que é líder do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.